Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com a palavra do Senhor para o seu coração nesse dia. E eu tenho certeza, meu amado irmão, minha irmã, Deus tem uma palavra para o seu coração, para os nossos corações nesse dia. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32 ao versículo 45. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre, misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Versículo 36. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, que dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos, né? Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra fala sobre a crucificação de Cristo. Essa palavra fala sobre a flagelação, o momento, a crucificação de Jesus Cristo, que antecederam a sua crucificação. Ali ele sofreu, foi maltratado, zombaram dele, fizeram pouco dele, debocharam. Mas todas essas coisas, meu amado irmão, minha irmã, foram necessárias para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela se confirma conforme nós vamos meditando na palavra de Deus. Palavra do Senhor no livro de Isaías, do capítulo 52, versículo 14, que diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim deixará maravilhadas muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas
por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Louvado seja Deus. No capítulo 53 de Isaías, fala sobre o sofrimento. Isaías ele já estava ali profetizando. O Senhor já tinha revelado para Isaías o grande sofrimento de Cristo no Calvário, do grande sofrimento que Jesus Cristo iria passar por aqueles dias. O Senhor já tinha revelado para ele toda a situação, como diz no capítulo 53 de Isaías, que diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4 do capítulo 53 nos diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Nós vemos uma situação pela qual vimos a palavra de Deus se cumprindo na vida do seu filho, a palavra de Deus se cumprindo por amor à minha vida, por amor à sua vida, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Aí paramos para pensar, nós pecamos, nós erramos, nós desagradamos ao Senhor, mas o Senhor Jesus, o que ele fez para poder sofrer tanta perseguição, tanto deboche, ele foi martirizado, foi crucificado, maltrataram ele, crucificaram o mestre, por amor da minha vida, crucificaram ele, porque ele estava ali pregando a palavra do seu Pai, ele estava ali anunciando o Evangelho, ele estava ali se entregando por amor à minha vida e por amor à sua vida, louvado seja Deus. Mas ele não fez nada demais para merecer todo esse escárnio, merecer todo esse desprezo. Mas eu e você, nossos pais, o ser humano no todo, Deus de Adão, pecaram, desagradaram a Deus. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus, ele veio em forma de homem, de pecador, para sofrer por nossos pecados, para pagar um preço que pela qual essa dívida estava no meu nome, estava no seu nome. Essa dívida era nossa, mas ele se colocou como fiador. Ele pagou um alto preço por amor às nossas vidas. Teve um momento que ele sentiu muita angústia, ele sentiu muita tristeza. Um momento que ele foi no jardim do Getsêmani, e ali a sua angústia era tanta que ele suava gotas de sangue. Agora você imagina só, meu amado irmão, minha irmã, o grande sofrimento da cruz, o grande sofrimento que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sofreu por mim e por você. Ele sabia o que ele ia passar, ele sabia que eles iam maltratá-lo e ele iria ser castigado, a sua carne ia ser dilacerada.
por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. E hoje o que nós fazemos para reconhecer o grande sacrifício de Cristo no Calvário, nós levamos as coisas de Deus com desprezo, nós fazemos pouco caso das coisas de Deus. Se Deus me der um novo dia, amém. Se eu amanheci, tudo bem. Se eu recebi alguma coisa boa, amém. Se eu não recebi, é motivo de eu falar que Deus esqueceu de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, seres humanos, nós somos ingratos. Nós fazemos pouco caso se Cristo sofreu por nós ou não. Nós vemos com as nossas atitudes o que nós fazemos para poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O que nós fazemos para poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas, por nossa família, por nossa saúde. Ele tem abençoado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos guardado. E no livro de Isaías, no capítulo 53, diz, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. No versículo 3 diz, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isaías aqui, o Senhor já tinha mostrado para Isaías tudo o que iria acontecer com o seu filho Jesus Cristo. É como se fosse um anúncio, olha, vai vir o Senhor dos Senhores, que está sentado à destra de Deus, no trono de glória, e Ele vai vir aqui nessa terra para pagar os nossos pecados, para sofrer em nosso lugar. Mas vocês vão desprezá-lo, vocês vão fazer pouco caso dele, vocês não vão dar ouvidos às palavras dele. Louvado seja Deus. Olha, meu amado irmão, minha irmã, nós precisamos acordar, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada dia. A palavra do Senhor, cada dia que passa, ela está se cumprindo. E muitos estão no sono da indolência. E não estão se importando com o que está acontecendo, com as coisas que estão acontecendo. É momento de nós acordarmos, e oferecer para o Senhor o melhor de nós, para continuar a obra que Ele começou aqui na terra. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 19, fala sobre o aviso que a mulher de Pilatos deu a ele, a respeito de Jesus Cristo, que diz assim, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho, muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo aquele governador, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, preste bem atenção nisso, disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão
dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Louvado seja Deus. Você já parou para pensar, meu amado irmão, minha irmã, nessa situação? Um povo que adorava o nome do Senhor, um povo que exaltava o nome do Senhor, que estava ali para adorar a Deus. Você já parou para pensar nisso, meu amado irmão? Aquele mesmo povo que, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado sobre uma jumenta, aquele povo jogava os ramos para que ele pudesse passar sobre os ramos com a sua jumenta, e eles glorificavam a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Uma semana antes, 7 dias antes, eles estavam ali glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se passaram 7 dias, vem esse julgamento. O julgamento de Jesus. No momento em que Pilatos soltou Barrabás e mandou crucificar Jesus. Mandou crucificassem a Jesus. Eu imagino, meu amado irmão, minha irmã, Jesus dizendo: Barrabás, vai embora, vai ser feliz. Eu vou ficar aqui no seu lugar. Vai continuar sua vida, vai viver sua vida, Barrabás. E dessa maneira o Senhor Jesus, ele fala conosco também. E ele deixou isso bem claro quando ele se ofereceu para morrer pela minha vida e por sua vida. Ele disse: pode viver a sua vida, que eu vou sofrer por você. Eu vou resolver todas as situações, eu vou resolver todos os problemas e adversidades que vierem sobre a sua vida. E aí eu fico imaginando, meu amado irmão, minha irmã, Barrabás, ele descendo ali as escadarias do pretório romano, sem nem mesmo olhar para trás e dizer obrigado, Jesus. Mas ele, com toda a sua arrogância, toda a sua soberba, indo embora, né, meu amado irmão? Que justiça é essa? Onde o justo é condenado e o injusto é liberto. Jesus, ele está te falando hoje, meu amado irmão, minha irmã, meu filho, pode ir, que eu resolvo tudo isso por você. Eu trabalho, eu sofro por você, eu fico no seu lugar para que você possa ser feliz. E muitas das vezes nós sofremos, nós vivemos situações difíceis porque achamos que podemos resolver toda a situação com a nossa força, porque que podemos resolver todos os problemas das nossas vidas com a força do nosso braço. Mas a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Nós não podemos resolver nada. E Barrabás desceu as escadarias do pretório de Roma, sem ao menos olhar para trás, e foi embora. Mas ele não imaginava que ele estava ali diante do Salvador. Barrabás, ele estava cego espiritualmente, como muitos de nós vivemos nos dias de hoje, cegos espiritualmente, não conseguimos ver e enxergar que Jesus Cristo é o dono da vida, que Jesus Cristo, ele pode mudar a situação da minha vida e da sua vida também. Louvado seja Deus.
É desse jeito, meu amado irmão. A nossa ingratidão, ela chega a ponto de nós negarmos a Jesus Cristo, de nós não abrirmos nosso coração para que Jesus possa fazer morada. Nós achamos que podemos todas as coisas sozinhos. Não, nós somos dependentes de Deus. E Jesus Cristo, ele foi ali martirizado, ele foi ali chicoteado. É desse jeito, meu. Ele sofreu por mim e por você. Louvado seja Deus. A palavra de Deus no livro de Mateus, continuando aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 43, no versículo 46, nos diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Foi a última pergunta que ele fez para o seu pai. E alguns que estavam ali, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a uma cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, tomavam conta ali de Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, coisas precisam acontecer para que possamos acordar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes passamos por situações difíceis, porque é o Senhor chamando a nossa atenção para Ele. É o Senhor falando: ô meu filho, olha para cá. Sou eu, Jesus Cristo. Eu quero resolver o seu problema, eu quero trabalhar na sua vida, eu quero mudar essa situação, eu quero renovar o seu ser, eu quero fazer de você uma nova criatura. Através de situações difíceis que passamos às vezes, porque vivemos no nosso orgulho, na nossa soberba, na nossa altivez, e não reparamos e não confessamos que estamos necessitados de Jesus Cristo, e estamos passando por momentos difíceis, momentos de frieza espiritual, momentos de tristeza, de angústias. Achamos muitas das vezes que não tem mais jeito, agora já era, não tem mais solução. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha irmã, tem jeito sim. A solução para esse problema, a solução para esse problema está em Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Louvado seja Deus.
aquele que pode resolver essa situação que você está passando, seja qual for ela. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode mudar a minha vida, a sua vida, só Ele pode transformar essa situação desesperadora que você está passando. Não sei qual é, mas seja qual for a situação, Jesus Cristo, Ele tem solução para o desemprego, para a enfermidade, para a tristeza, para a tribulação. Essa depressão que te assola cada dia, eu quero te dizer, tem jeito sim, e a solução, o remédio para isso, está em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário por amor da minha vida e por amor à sua vida. De repente você pode até estar falando agora, está falando ali, mas como louco. Jesus Cristo não está mais aqui, Deus não existe. Eu quero te dizer que você está enganado, meu irmão. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se você se encontra com dúvida, eu te faço o desafio de você provar, você abrir o coração para Jesus. E você vai ver que Ele vai mudar o quadro da sua história, Ele vai mudar essa situação. Louvado seja Deus. Deus ele teve todos os motivos para acabar com toda a raça humana, como ele fez na época do dilúvio. Noé estava ali construindo a arca, Deus deu a ordem a ele que construísse uma arca, e ele ali, naqueles 120 anos que ele passou construindo aquela arca, ele pregava a palavra de Deus, ele anunciava o dilúvio, ele anunciava que Deus iria destruir toda a raça humana, que Deus ia mandar um grande dilúvio. Mas o povo não dava atenção a ele, o povo não acreditava, e não é diferente no dia de hoje. Muitos estão vivendo na sua dureza de coração, estão vivendo com o seu coração endurecido para as coisas de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz que não tem nada, tudo aquilo que é torto se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e todos verão que foi a boca do Senhor que isso disse. Louvado seja Deus. Se Deus está falando com você hoje, que tem solução, que tem jeito, é porque tem jeito, meu amado irmão. Não te desespere, acalma o teu coração. Essa tristeza, essa angústia, ela vai sair da sua vida. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Nada é para sempre, não. Isso que você está passando é momentâneo, vai acabar, é somente você entregar o seu caminho ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele está dizendo: olha, entrega para mim toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda essa situação, entrega em minhas mãos, que eu vou resolver para você. Descansa, tenha calma, tenha paz do seu coração, porque Jesus Cristo, Ele é fiel e Ele quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida numa grande alternativa de bênção. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles começaram a maltratar Jesus, começaram a castigar Jesus. Segundo o historiador, dizem que o chicote que eles batiam em Jesus tinha 8 pontas, e em cada ponta tinha um pedaço de osso. E da maneira que eles chicoteavam Jesus, aqueles ossos entravam na sua carne e rasgava a sua carne, dilacerava a sua carne. No caminho do Gólgota, enquanto ele estava levando ali, andando aquele caminho até o Gólgota, sendo chicoteado. E diz a palavra de Deus que
Eles viram que Jesus já não estava aguentando mais. Eles pegaram um homem chamado Simão Cirineu, que estava ali assistindo. Simão Cirineu era um agricultor e provavelmente ele deve ter ido na cidade naquele dia, naquele momento, para comprar alguma coisa, para negociar alguma coisa. E pegaram aquele Simão Cirineu para que carregassem a cruz para Jesus. Para que ajudasse Jesus, como se Jesus precisasse de ajuda. É o que acontece com nossas vidas. Muitas vezes, nós queremos resolver situações, queremos resolver as coisas sozinho. E o Senhor Jesus, meu filho, ele fala, meu filho, não faça isso. Eu vou fazer por você, pode ficar tranquilo, descansa em paz. Jesus, ele sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia de todas as coisas que iam acontecer com ele, por ele estar ali pregando a palavra de Deus. No capítulo 26, versículo 36, diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Louvado seja Deus. Ele sabia de tudo que estava para acontecer, ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ele ia ser crucificado, ia ser chicoteado, que eles iam castigá-lo por causa do pecado da humanidade, por causa dos planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que tivéssemos aqui hoje, para que pudéssemos acordar pela manhã, agradecendo a Deus, pudéssemos acordar pela manhã, às vezes nem agradecemos, mas só no fato de nós acordarmos para mais um novo dia, é o motivo de nós glorificarmos e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Por mais um dia que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali, meu amado irmão e minha irmã, Ele entregou ao seu Pai o seu Espírito. E disse, meu Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Louvado seja Deus. Na tua mão entrego o meu Espírito. E ali ele foi crucificado. Louvado seja Deus. Mas ele falou, olha, eu vou para ele, já tinha avisado, eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês. Louvado seja Deus. E esse lugar está preparado, meu amado irmão, minha irmã, para aqueles que confiam no Senhor.
aqueles que têm a sua confiança no Senhor, aqueles que confessam os seus pecados, aqueles que confessam o seu erro, aqueles que confessam a sua natureza adâmica, e aquele novo céu e a nova terra está preparado para aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. É uma nova terra e um novo céu, onde nós vamos encontrar com Jesus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, fala a redenção alcançou não só a igreja, mas todo o universo. A natureza, meu amado irmão, ela está escravizada pelo pecado. Ela está gemendo, aguardando a redenção do seu cativeiro. E quando Jesus Cristo voltar, a natureza será também redimida. E nós teremos um universo completamente restaurado, louvado seja Deus. Deus não vai criar um novo céu, a nova terra, mas vai fazer do velho um novo. Como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia, mas um novo a partir do que existe. Louvado seja Deus. Deus tem coisas novas preparadas para nossas vidas. Deus tem coisas tremendas preparadas, meu amado irmão, para mim e para você. Mas para nós tomarmos posse, é necessário nós nos colocarmos na posição e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecemos que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele disse, pelas suas pisaduras, diz a palavra de Deus, nós fomos sarados. Então a nossa condição de pecador, louvado seja Deus, o Senhor Jesus já resolveu toda a nossa situação. Ele já resolveu toda a nossa vida. Aí nós paramos para pensar, será que verdadeiramente eu estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor Jesus? Será que verdadeiramente eu estou vivendo uma vida que tem glorificado o nome do Senhor? Porque as coisas muitas das vezes dão errado na minha vida, porque muitas das vezes nada dá certo, porque a situação ela começa a ir bem, mas de repente desanda tudo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não está no centro da tua vida. Você ainda não abriu o seu coração verdadeiramente para que Jesus entre e faça a morada, para que Ele transforme, para que Ele faça um sobrenatural acontecer na sua vida. Você quer Jesus dentro do seu lar? É necessário tirarmos do nosso lar aquilo que não pertence a Deus, aquilo que não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 28 de Mateus, fala sobre a ressurreição, que nos diz assim, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis.
E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para Galileia e lá me verão. Louvado seja Deus. Jesus provando mais uma vez que ele é o Filho de Deus, provando mais uma vez que ele venceu a morte, que ele fez cumprir tudo aquilo que ele tinha falado, e aquilo que ele falou na sua vida que ia fazer, aquela promessa que ele te fez, ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. O que você precisa hoje é sair da ignorância, o que você precisa hoje é reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Que ele deixou o trono de glória e veio aqui para que você fosse feliz, para trazer alegria para a sua vida, para fazer uma transformação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A que ponto nós chegamos? Chegamos, às vezes, a momentos em desagradar a Deus com nossas palavras, com nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, negando a existência do Mestre Jesus, negando a existência daquele que vive para todo sempre. Meu amado irmão, é hora de você tirar as escamas dos seus olhos, você pedir a Deus para que venha te dar o conhecimento, te dar o entendimento, e que você venha reconhecer que sem ele você não pode nada, que sem ele você não vai a lugar nenhum, sem ele você não pode resolver nada da sua vida, nenhum problema. Somente com Jesus nós podemos alcançar a vitória. Somente em Jesus Cristo nós podemos alcançar o sobrenatural, conseguir chegar até aquele momento em que o Senhor disse: está consumado. E Ele fala para você hoje: olha, está consumado na sua vida. Eu determinei a vitória na sua vida. Todo esse sofrimento vai acabar, toda essa angústia, essa depressão, essa tristeza vai sair da sua vida, porque eu sou a vida, aleluia. Eu sou a alegria. Louvado seja Deus. Mas é necessário você tomar uma posição. E eu pergunto para você: o que Jesus fez de tão ruim para você chegar ao ponto de negá-lo, para você chegar ao ponto de falar que não acredita em Deus, para você chegar ao ponto de falar: a minha vida está boa do jeito que está. Ah, se eu estou trabalhando, se eu tenho dinheiro porque eu trabalhei, se eu tenho uma condição assim porque é graças aos meus esforços. Não! Você é o que é, Jesus permitiu. Você tem o que tem porque Jesus permitiu. Porque Deus te deu saúde, Deus te deu sabedoria, Deus abriu as portas, Deus resolveu, tirou do seu caminho tudo aquilo que te atrapalhava, e mesmo assim, seu coração se encontra duro ainda para Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, filhos desagradando os pais. É a palavra de Deus cumprindo a cada dia. Aproveite, de repente você não vai ter outra oportunidade. De repente essa seja a sua última oportunidade de abrir o coração para Jesus, seja a sua última oportunidade de se arrepender dos seus erros, de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender da atitude que você tem tomado, que tem desagradado a Deus, tem causado tristeza ao coração de muitos. O Senhor está te dando essa oportunidade.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer por você. O resto ele vai cuidar. O resto ele vai fazer por sua vida. Porque só ele é poderoso para fazer. Somente Deus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Essa é uma realidade. Louvado seja Deus. E essa é a palavra que eu deixo para você hoje, meu amado irmão, minha irmã. É a palavra que eu deixo para o seu coração. Para que você possa, nesse momento, colocar sua vida no altar. Que nesse momento você possa se render ao Senhor e deixar Ele fazer parte da sua vida. Deixar Ele fazer parte da sua vida. Porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. A Ele pertence toda a honra, toda a glória e toda a adoração. É necessário você abrir o coração, porque Ele diz para você com Ele e Ele comigo. Quando Jesus fala isso, Ele está batendo na porta do seu coração. Louvado seja Deus. E Ele só vai entrar se você abrir, porque a chave dessa porta está em suas mãos. Só depende de você para findar esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, essa depressão sair da sua vida. Só depende de você. Louvado seja Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos. Se você não puder fechar seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Nesse momento, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Pai, eu apresento a Ti, nesse momento, essa vida, esse teu filho, essa tua filha, que está clamando ao Senhor, meu Deus. Que está clamando a Ti, pedindo ao Senhor perdão pelos erros, pelas falhas, pedindo que o Senhor venha perdoá-lo, reconhecendo a sua natureza de pecador, reconhecendo a sua natureza adâmica, os momentos de fraqueza que essa pessoa teve, o momento que ela passou, ó Deus, que entristeceu o Senhor, que por algum motivo o Senhor se entristeceu, se decepcionou com alguém e abandonou o seu caminho. Essa vida que até agora, Senhor, ainda não tinha aberto o coração para Ti, mas decidiu tomar uma decisão hoje, resolveu tomar uma decisão e dar lugar para o Senhor, fazer morada na sua vida. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor enviou aqui nessa terra para morrer por nós, para sofrer por nossos pecados. Entra nessa vida, entra dentro dessa casa, entra nesse lar nesse momento. Trabalha na vida desse teu filho, dessa tua filha. Faz com que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Faz com que o teu nome seja glorificado. Ó Pai amado, que nesse momento só possa estar ungindo os quatro cantos dessa casa, possa estar tomando essa vida em tuas mãos, dando livramento, dando escape, repreendendo todo mal, tirando toda enfermidade, jogando por terra, Pai amado, todo espírito maligno, todo mal, ó Pai, sentimento de depressão, de angústia, de decepção, Senhor da glória, toda tristeza que tem assolado essa vida. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus, fazer algo diferente acontecer na vida desse Teu Filho que clama nesse momento. Para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha irmã, se você se decidiu nesse momento que nós oramos, a ouvir essa mensagem,
Você se decidiu se entregar para Jesus. Abriu seu coração para Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá se servir a Deus. Vai lá servir a Deus, trabalhar para Jesus, porque no momento que você estiver trabalhando para Jesus, Ele vai estar cuidando da sua vida e vai estar trabalhando em seu favor. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção, em nome de Jesus. Amém.